mas eu sei que quando eu pensar em desistir. Exposição do Evangelho de Marcos. Pedimos à igreja para abrir em Marcos capítulo 16 e nós vamos caminhar para o fim dessa exposição. Na verdade, encerrá-la no próximo domingo, né? Hoje nós fomos até o versículo 11. Diz assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao depor do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. E entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhe disse: não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para Galiléia, lá o vereis como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo, e nada disseram a ninguém. E havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios, e partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e choravam. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós oramos nesta noite, pedindo ao Senhor graça, que a sua palavra em nosso coração traga vida, que sejamos edificados por ela, fortalecidos por ela, convencidos e convertidos pela tua palavra. Toda a tua igreja se reúne aqui neste lugar, nesta noite, todos nós, porque somos dependentes do Senhor, e nos reunimos sempre para adorá-lo, porque o Senhor é Deus. Seja glorificado para sempre no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Querida igreja, pode sentar, por favor. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, ele não é um evangelho cheio de detalhes. Marcos é aquele escritor que ele é bem sucinto nas suas palavras e também ele é muito direto nos acontecimentos que a palavra de Deus nos traz a respeito do Senhor Jesus, a respeito dos seus feitos e também a respeito de muitas curas, milagres que Jesus realizou. Porém, o Evangelho de Marcos, ele é importantíssimo para todos nós meditarmos. É por essa razão e motivo que nós fizemos uma exposição desse Evangelho que durou 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, um pouquinho mais, somente nesse livro, de tanta riqueza que nós encontramos nele. Mas vale a pena ressaltar que nós encontramos mais informações do que no Evangelho de Marcos, nos outros evangelhos a respeito de assuntos que o próprio Marcos narra. Se nós formos para o Evangelho de João, para o Evangelho de Lucas e também para o Evangelho de Mateus, o que nós vamos encontrar são mais informações que Marcos acaba ocultando da gente aqui. Então, o que nós precisamos fazer para compreendermos aqui o que aconteceu com o corpo de Jesus,
a sua ressurreição e também a visita dessas mulheres ao túmulo, e depois de Pedro e João, que também estão indo para esse lugar para ver o corpo de Jesus. A primeira coisa que nós precisamos ater aqui é: os evangelhos, eles estão de acordo, em harmonia com os fatos acontecidos, ressaltando que Marcos, ele não pontua algumas coisas diferentes dos outros evangelhos. Então, o que eu primeiro quero apresentar à igreja é o que diz o Evangelho de João, e pela parte da noite agora, eu vou procurar ser um pouco mais direto. Se nós formos aqui no Evangelho de São João, no capítulo 20, primeiro, vamos abrir aqui. O Evangelho de João, ele nos narra, lá no versículo 1, que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com outros discípulos a quem Jesus amava. E esse discípulo a quem Jesus amava aqui é o próprio João. E disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos aonde o puseram. Saíram, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. E ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E baixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro seguiu, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixando num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinha compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dos mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. O ponto central dessa mensagem é a ressurreição de Jesus. Não é quem estava presente no momento da ressurreição. Mateus, Marcos, Lucas e João, eles vão dizer que Maria Madalena não estava sozinha. Outras mulheres foram juntamente com Maria a esse sepulcro. Maria Madalena, ela é aquela primeira mulher a quem Jesus aparece. Quando você lê o Evangelho de Mateus, Mateus 28, vamos ler rapidinho também. Repetindo, eu não vou me ater a esse ponto, porque a importância maior aqui é falarmos sobre a ressurreição e o que ela representa para a igreja. Quando nós lemos Mateus capítulo 28, no versículo 1, Mateus 28 diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Veja, Mateus já coloca Maria Madalena e outra Maria indo ao sepulcro. Então ela não está sozinha, Maria Madalena não está só. Então nós temos aqui muitas testemunhas de que o corpo de Jesus havia ressuscitado. A pedra está removida, e quando as mulheres entram no sepulcro para ver o corpo de Jesus, não encontram. A palavra de Deus diz que os anjos que estão ali na porta vão dizer para aquelas mulheres que o que aconteceu com Jesus é aquilo que realmente ele havia dito que aconteceria. É como se os anjos estivessem repetindo a pregação de Jesus. É como se os anjos estivessem falando assim: olha, lembra quando ele falou para vocês que ele iria ressuscitar? Lembra que ele disse que era necessário que ele fosse morto e que ele ficasse 3 dias morto dentro de um sepulcro, mas depois ele iria ressuscitar? Lembra dessa promessa? O anjo está falando literalmente isso para elas. Olha, aquilo que ele disse
que iria acontecer, aconteceu. O anjo chama a atenção dessas mulheres, volte em Marcos capítulo 16, chama a atenção das mulheres para confirmar que as palavras de Jesus são palavras verdadeiras. O versículo de número 6 do Evangelho de Marcos, lá no capítulo 16, diz assim, Marcos 16, 6. Ele, porém, lhes disse, ele, o anjo, né? Não vos atemorizeis, buscai a Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui, vede o lugar onde tinha posto. O anjo está falando, olha, ele se levantou dentre os mortos. Lembra das palavras dele? Mateus diz que os anjos estão pregando, voltando lá, Mateus fala que o anjo diz isso para as mulheres, só que Maria Madalena, a princípio, ela está do lado de fora e as outras mulheres do lado de dentro. E ali dentro aparenta que, enquanto Maria está chorando do lado de fora do sepulcro, Jesus aparece para ela. E quando ela tem esse encontro com Jesus, Jesus diz, não chore. Não chore, eu ressuscitei, eu estou aqui. E ela se apega a Jesus, ela se prostra diante de Jesus, assustada. E enquanto esse acontecimento está ali em andamento, as outras mulheres saem do sepulcro, mas quando elas saem, Jesus não está mais ali naquela cena com Maria. E quando elas estão voltando para casa para anunciar a Simão, Pedro e os outros discípulos, Jesus aparece para todas elas no meio do caminho, enquanto elas estão retornando juntas. Volte em Mateus capítulo 28. Mateus 28. Mateus capítulo 28, versículo 7. Elas recebem a ordem para voltar e anunciar aos discípulos. Mas desde o versículo 7 de Mateus 28. E depois depressa dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciar aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve. E adoraram. E então Jesus lhe disse, não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Então, o que a palavra de Deus nos mostra é que essas mulheres, elas são testemunhas oculares de que Jesus ressuscitou. A primeira é Maria Madalena e em seguida as outras mulheres. O que nós estamos vendo aqui é um cumprimento de uma promessa feita por Jesus aos seus discípulos e a essas mulheres também, que andavam com ele. Jesus não mentiu a respeito dessa ressurreição, assim como ele não mentiu a respeito da sua identidade, de quem ele era, o Filho de Deus. Ele foi julgado, ele foi condenado, ele foi crucificado e foi morto, porque o acusaram de ser um mentiroso, de se julgar ser igual a Deus, de ser o Filho de Deus. Mas o que Jesus dizia era a plena verdade. O Cordeiro de Deus que veio ao mundo para remover todo o pecado da raça humana, para morrer no lugar de pecadores, para salvar o homem, para salvar pessoas que estariam debaixo de um jugo eternamente. Mas os homens, os líderes religiosos, eles não acreditaram nas palavras de Jesus. Mas para com os seus discípulos, Jesus o tempo todo falava com os seus discípulos, dizia com os seus discípulos, até o ponto que o próprio Pai vai esclarecer para os seus discípulos quem Jesus é. É isso que está escrito em Mateus capítulo 16. Quando nós lemos Mateus 16, Jesus pergunta para os seus discípulos quem ele é. Em outras palavras, ele pergunta, o que as pessoas estão dizendo quem eu sou? O que aí fora dizem quem eu sou? O que eu sou para a multidão? A multidão na cidade me reconhece como o quê? E aí os discípulos começam a dizer, olha, muitos chamam o Senhor de Elias.
outros Jeremias, ou um dos outros profetas. E aí Jesus pergunta para os discípulos: e vós, o que dizeis que eu sou? E Pedro diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para Pedro: não foi você que teve conhecimento disso, Pedro. Não foi a tua carne, não foi o teu sangue, não foi a tua sabedoria, não foi a sua inteligência, mas quem trouxe essa compreensão de quem eu sou para você é o próprio Pai. Porque Jesus fala: não foi carne e sangue que te revelou, mas o próprio Pai te abriu os olhos de quem eu sou. E aí Jesus começou a revelar-se ainda mais para os seus discípulos. Quando você lê João capítulo 14, Jesus prometendo ir para o Pai e retornar, de subir para o Pai e depois retornar para levar os discípulos consigo para o lugar aonde ele estaria. Jesus, ele é indagado por um dos discípulos que pergunta: nos mostra o Pai. E aí Jesus olha para os discípulos e diz o seguinte: mostrar o Pai para vocês? Na verdade é um discípulo que está perguntando: você quer ver o Pai? Eu estou esse tempo todo com vocês. Leia aqui comigo João capítulo 14, por favor. João capítulo 14. Nós vamos ler o versículo de número 6 em diante. Versículo 8, perdão. Jesus fala assim, ó. Filipe pergunta, né? E replicou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isto nos basta. E disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo eu estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, eu não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Quem crê, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crê ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade vos digo, que aquele que crê em mim fará também obras que eu faço, e maiores fará, porque eu vou para o meu Pai. Então Jesus está dizendo para os seus discípulos quem Ele é. Eu e o Pai somos um. Eu sou o Filho de Deus. Eu sou o próprio Deus, a sua triunidade. Jesus não ocultava que Ele era o Cordeiro que viria morrer no lugar dos pecadores, aquele que daria a sua vida. Então havia necessidade do Cordeiro morrer, de Jesus morrer. Há necessidade dele entregar a sua própria vida. Vamos abrir aqui no mesmo Evangelho de João, no capítulo de número 10, por favor. João capítulo 10. Ele diz aqui no versículo de número 16. Versículo 17, perdão. Ele diz: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. E ele diz no verso 18: ninguém tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Está falando da vida dele. Eu tenho autoridade para entregar e para reavê-la, e este mandamento eu recebi do meu Pai. Jesus está dizendo: eu vou dar a minha vida em resgate de muitas pessoas. Eu vou morrer para resgatar muitos, para resgatar outras ovelhas que não estão nesse aprisco. Eu vou doar a minha vida. Eu vou morrer para resgatar homens. Então a necessidade da morte de Jesus é imensa. Porque se Jesus não morre, nós estaríamos perdidos. Se Jesus não é crucificado, nós estaremos perdidos, porque nós estávamos debaixo de uma condenação. Nós estávamos debaixo de um jugo que não se encerraria nunca. Era um jugo eterno, porque eu até perguntei hoje de manhã o que nós poderíamos fazer
para que a nossa culpa ela fosse absolvida, perdoada. O que o homem poderia fazer, os esforços humanos poderia colocá-lo diante de Deus indesculpável, melhor dizendo, desculpável. O sacrifício de um animal poderia levar o homem na presença de Deus como um homem indesculpável, ou melhor dizendo, sem culpa. O homem poderia subir um monte, fazer sacrifícios, fazer holocaustos, pegar todo o seu dinheiro, toda a sua fortuna, todos os seus bens e apresentar diante de Deus para que ele fosse absolvido da sua culpa. Uma criança que estivesse no ventre da sua mãe, ela já seria concebida em pecado. Saindo do ventre da sua mãe, ainda que nós olhemos para a criança, aquele ser tão indefeso, mas todo ser humano, ele é concebido em pecado. A palavra de Deus diz que através de um homem o pecado entrou no mundo e toda a raça humana foi atingida. Seja recém-nascido ou não, todos fomos atingidos pelo pecado de Adão. Fomos levados à lona. E Paulo, escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 6, vamos abrir aqui por favor, Romanos capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele nos ensina, nesse capítulo de Romanos capítulo 6, versículo 20, ele diz: porque quando ereis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultados colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é a morte. Versículo 22. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. E aí no verso 23 ele diz: porque o salário do pecado é a morte. Paulo vai dizer, a nossa dívida com Deus era tão grande, mas tão grande, que nós não tínhamos com o que pagar. A Igreja Católica, na época, ensinava que, pagando indulgências, o homem ele seria livre do purgatório, os pecados dele seriam perdoados. Que se os homens fizessem orações pelos mortos, ou pagassem promessas, ou fizesse algumas penitências, o indivíduo ele seria perdoado das suas transgressões. Nenhuma dessas coisas poderia livrar o homem. O homem estava condenado. O homem estava preso, e por esses e outros motivos é que há necessidade de alguém morrer pelo pecador. E esta pessoa que vai morrer é Jesus. Esta pessoa que vai entregar a sua vida é Jesus. Então, quando nós falamos da morte de Jesus, nós temos que sair em defesa com unhas e dentes, porque muitos dizem que Jesus não morreu. Existem homens até hoje que querem colocar em descrédito a morte de Jesus. Existem pessoas que até hoje acreditam que Jesus não morreu na cruz. Pelo contrário, pelo fato dele ter perdido muito sangue na cruz, ele acabou desmaiando, foi tirado da cruz, colocado no sepulcro como morto, e depois de alguns dias ele levantou, não morreu. Ele voltou, ele despertou de um desmaio que ele teve. E aí colocam em descrédito a sua morte, querem colocar. Outros, por outro lado, dizem que ele não ressuscitou coisa nenhuma.
Dizem que quando as mulheres foram até o sepulcro, elas foram no sepulcro errado. Elas não foram no sepulcro onde Jesus realmente foi colocado. Ele não ressuscitou coisa nenhuma. Mentira. Muitos judeus até hoje acreditam na história contada pelos guardas, que fora subornado para dizer que os discípulos roubaram o corpo dele e que Jesus não ressuscitou coisa alguma. E até hoje os homens tentam envergonhar a palavra de Deus, envergonhar a nossa fé, dizendo que Jesus simplesmente ele foi um homem comum, que fez boas obras, que fez coisas maravilhosas, que ajudou pessoas, que ajudou outros homens. Quando você estuda sobre o platonismo, eles tentam inferiorizar Jesus, colocar Jesus como uma pessoa comum, sabe, como um homem até bom, mas não como Salvador, não como aquele remidor que morreu no lugar dos pecadores. Por isso que falar dessas testemunhas, dessas mulheres que foram até o sepulcro, é importantíssimo. Elas são testemunhas e elas anunciam dizendo: não, ele ressuscitou, está vivo. E não foram somente essas mulheres que viram Jesus, não. Outras pessoas também viram, porque Jesus vai aparecer para outras pessoas. Depois que ele aparece para essas mulheres, ele vai aparecer para os discípulos no caminho de Emaús. Para 2 discípulos que estavam caminhando, tristes, abatidos, desanimados por causa da morte do seu Senhor. Eles ainda não tinham ciência de que Jesus havia ressuscitado, que Jesus ainda tinha saído da sepultura, até o ponto que Jesus se colocou entre eles e começou a conversar com eles, começou a falar com eles, e os olhos deles se abrem, o coração queima, a ponto deles dizerem: e o nosso coração não queimava no caminho enquanto ele nos falava, e nós não ouvimos a sua voz. Jesus não é um símbolo fantasioso que a igreja tem como Senhor das nossas vidas, não. Ele é Senhor e Rei, porque é o único que esteve morto e ressuscitou, vencendo a morte, o pecado e o inferno. Não há nenhum outro neste mundo que tenha feito o que Jesus fez. Então, o que nós entendemos com essa morte? A morte de Jesus é a nossa esperança, mas maior do que a sua morte é a sua ressurreição. Porque com a morte de Jesus, se terminasse na morte, nós estávamos perdidos. Se Jesus tivesse morrido, só morrido, nós estávamos perdidos, porque seria um homem comum. O pecado conseguiu vencê-lo. O pecado que ele está levando sobre si o levou à morte. Se ele ficasse na sepultura, não levantasse, o que seria de você, Tiago? De mim? Mas o fato dele ter ressuscitado é o que nos traz esperança. É como se Deus estivesse autenticando, sabe aquele amém? Deus dizendo assim: seja. Eu recebo o sacrifício do meu filho, eu recebo o holocausto dele, a dívida está paga. A partir de agora, todos aqueles que estiverem debaixo do que o meu filho fez, não estarão mais em condenação. Como está escrito em Romanos capítulo 8, versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A dívida que era minha, a dívida que era sua, a dívida que era nossa, o que Jesus faz com a sua morte? Ele paga a dívida. A morte de Jesus é pagamento de dívida. Qual é o salário do pecado, igreja? Morte. Então Jesus vai lá e morre a nossa morte. Leva os nossos pecados, aquilo que nós levaríamos eternamente, porque nós sofreríamos uma morte eterna, juiz eterno. Mas quando Jesus morre, nós que somos cristãos e cremos na sua palavra, nós saímos da
condenação eterna para a vida eterna com Deus. Porque não há condenação mais. Se não há condenação para quem está em Cristo Jesus, passamos da morte para a vida. Saímos da sepultura, saímos das mãos de Satanás, saímos do jugo para a vida, porque era assim que você estava, era assim que eu estava. Aonde nós estávamos quando Cristo nos encontrou? Mortos em pecados e em delitos. Você estava destruído lá. É por causa da morte de Jesus que hoje nós podemos ter acesso ao Pai. Porque Ele derramou o sangue, o véu se rasga e nós podemos entrar na presença de Deus por causa do sacrifício de Jesus. E hoje podemos nos alegrar ainda mais, porque Ele não somente morreu, Ele não somente morre, além de morrer, de pagar a nossa dívida, Ele nos deu vida, nos deu esperança, nos deu alegria de salvação, nos deu uma paz que excede todo entendimento, nos deu forças para ficarmos firmes e aguardarmos o seu retorno. Porque se Jesus apareceu para Maria Madalena, se Ele apareceu para Pedro, se Jesus apareceu para os discípulos no caminho de Emaús, o apóstolo Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, que Jesus apareceu para mais pessoas. Ele passa um período aqui nessa terra, depois que Ele ressuscitou, Ele ainda fica 40 dias aqui na terra. 40 dias. Ele vai aparecendo para muitas pessoas nesse período. Aí Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 15, vamos abrir aqui rapidinho. Carta de Paulo aos Coríntios no capítulo 15. Nós vamos ler o versículo de número 1. O apóstolo Paulo, ele está falando sobre a ressurreição de Cristo, a nossa esperança, como que nós precisamos continuar crendo. E aí o apóstolo diz aqui no capítulo 15, versículo 1 o seguinte: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também eu recebi. Aí ele diz, que Cristo morreu pelos nossos, o que, igreja? Pecados. Então a morte de Cristo é por que razão? Para levar o meu e o seu pecado. Cristo morreu pelos nossos pecados. E ele continua dizendo, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Paulo vai dizer que Jesus morre pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que ele foi sepultado e ressuscitou segundo as Escrituras. E aí a continuação interessante, que depois que Jesus ressuscita, Paulo vai narrando algumas aparições de Jesus. Aqui Paulo, ele oculta, a princípio, a aparição de Jesus para as mulheres. E eu digo por quê? A princípio, porque o testemunho de mulheres naquela época, eles não eram validados. Os judeus não acreditavam muito, não davam ênfase e não aceitavam testemunho das mulheres. Então o apóstolo Paulo, ele já começa aqui no versículo 5, falando da ressurreição, que Jesus apareceu a Cefas, a Pedro. Ele poderia iniciar assim, ele apareceu
para Maria Madalena, que foi a primeira mulher a vê-lo. Mas como o testemunho de mulheres não era aceito naquela época, ele já começa dizendo: e apareceu para Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora do tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. Paulo está dizendo: eu vi Jesus. Paulo está falando, Jesus, ele ressuscitou literalmente, porque ele apareceu para Pedro, ele apareceu para Tiago, ele apareceu para mais de 500 irmãos, e ele também apareceu para mim. Ele está vivo. Ele está falando isso para a igreja de Coríntio. Ele está falando isso para um povo que outrora era um povo muito idólatra, antes da chegada do evangelho nessa cidade. Era um povo muito voltado, sabe, para as questões pagãs. E agora o apóstolo Paulo, ele vai falar de ressurreição para defender a ressurreição de Cristo, porque outros homens estavam dizendo que a ressurreição não existia, que não há ressurreição, que a ressurreição é uma farsa, que a ressurreição é um engano. E aí Paulo sai em defesa da ressurreição de Cristo, porque a ressurreição de Cristo é a nossa esperança, é esperança para a igreja. Nós nos fortalecemos porque Ele está vivo. Ele levantou-se domingo pela manhã, e muitos estão dizendo: não, Ele não ressuscitou. E aí Paulo, no versículo de número 10, vamos fazer uma leitura extensa aqui, saindo em defesa, ele continua: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Eu antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu, ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como pois afirmam alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? Se Paulo está dizendo, a nossa pregação é uma só, é que Cristo ressuscitou, como é que tem alguns no meio de vocês que estão dizendo que Cristo não ressuscitou? Algumas religiões no nosso tempo dizem que Cristo não ressuscitou, mas que Cristo reencarnou. Reencarnação é uma coisa, ressurreição é totalmente diferente. É a mesma pessoa, o mesmo corpo, ressurreição. Ele levanta dentre os mortos. O mesmo crucificado é o mesmo que ressuscita. Não é uma reencarnação, não. Você desencarna para reencarnar em outro corpo, ou coisa desse tipo. Não. Cristo ressuscitou dentre os mortos. E aí Paulo está defendendo. Vamos continuar lendo aqui, igreja, por favor. Verso 14. Ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã a vossa fé. E somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que Ele ressuscitou a Cristo, a qual Ele não ressuscitou. Se é certo que os mortos não ressuscitam, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. Paulo está dizendo, mas se vocês estão dizendo que a ressurreição não acontece, então nós estamos nos asseverando contra Deus, porque nós estamos falando que Deus ressuscitou o seu Filho. Nós pregamos que Deus ressuscitou o seu Filho, o tirou daquele lugar. Aí Paulo fala, então, qual é a esperança daqueles que dormiram crendo em Cristo? Daqueles que acreditavam que Cristo, quando viesse com
comitiva, com poder e grande glória nas nuvens dos céus, ele daria ordem aos mortos que dormiram nele iriam ressuscitar. Então a esperança foi vã. Como que os mortos vão levantar agora para desfrutar de um novo céu e uma nova terra, para viverem a plenitude com Cristo, com o seu corpo glorificado agora, se eles morreram acreditando que Cristo ressuscitou e outros estão dizendo que Cristo não ressuscitou? Irmãos, a igreja, o povo de Deus crê que Jesus está vivo e que Ele vai voltar para nos buscar. E aí Paulo diz no versículo de número 17: e se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Ora, se Cristo não ressuscitou, os nossos pecados permanecem. Não. Quem está em Cristo foi perdoado dos seus pecados, está livre da condenação, está absolvido e deve viver uma vida para a glória de Deus, deve viver para Deus ser glorificado. E aí vem o versículo 18, ele diz: e ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. E ele diz no verso 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, ou seja, essa vida que nós temos, se limita a isso, sabe, os sacrifícios que nós fazemos nesta vida, à luz da esperança futura, se não há uma vida futura, se não há um novo céu, uma nova terra, se não há esperança, melhor é vivermos a vida loucamente. Nós não temos um Salvador, o nosso Salvador não ressuscitou. Paulo diz: se nós esperamos em Cristo somente nesta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Os mais infelizes. Vou ficar esperando Cristo nessa vida, sabe? E não tendo esperança de dias melhores, de um novo céu e nova terra. Eu sou o mais miserável entre todos os homens. Sou mais do que infeliz. Deus, Ele prometeu algo melhor de tudo que você está vivendo hoje. Deus prometeu algo melhor do que a tua família que você tem hoje. Deus prometeu algo melhor do que o salário que você ganha hoje, do que a casa que você tem hoje, dos bens que você tem hoje. O que Deus prometeu é muito melhor, muito superior, muito superior. Eu vou preparar-vos lugar, disse Jesus, para onde eu estiver, vós estejais também. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, eu estou encerrando já, e procuramos encontrar fidelidade de Deus, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Talvez seja duro o que eu vou falar aqui, amém? Mas me escute. Você acha que Deus é fiel a você? Sim ou não? Deus é fiel a você por quê? Por que você acha que Deus é fiel a você? Misericórdia. Se Deus te der uma casa, Bianca, a nossa, como é que dá o nome? Cameraman aqui. Como é que é o nome? É Feman, né? Se Deus te der uma casa, você vai considerar que Ele é fiel para contigo? Sim. Agora, se Deus não te der nada, absolutamente nada, dinheiro, casa, te deu nada, você vai considerar que Deus é fiel? Por quê? Porque pela graça, pela misericórdia dele, só no fato de eu estar vivo, de eu levantar, de eu abrir o olho. Você considera ter saúde? Se você tiver saúde,
Você considera que Deus é fiel a você? Ô gente, uma pergunta. Sim ou não? Nós colocamos a fidelidade de Deus em uma balança que nós criamos. Nós criamos uma balança onde nós medimos a fidelidade de Deus por aquilo que acontece conosco, por aquilo que nós possuímos, ou por aquilo que Deus faz. Deus é fiel a si mesmo. A fidelidade de Deus é com a sua própria palavra. Deus tem compromisso consigo mesmo. Deus não deve uma vírgula para ninguém. Deus não deve satisfações para ninguém. Deus não deve fidelidade a ninguém. Ele é Deus. O que a palavra nos ensina? Ainda que você seja infiel, Deus permanece fiel. Não é que Deus é fiel comigo. Deus é fiel para consigo próprio. Ele é fiel perante a sua justiça, a sua misericórdia, a sua graça, os seus atributos, a sua palavra. Fidelidade de Deus não é para com os homens. Os homens mereciam o inferno. Por isso que você, eu e nós desfrutamos de algo que não é merecimento, é graça, favor e merecido. Nem isso nós merecemos. Nós não merecemos nem Jesus, nem Ele ter morrido na cruz, nem Ele ter sido chicoteado. Mas Deus, com o seu infinito amor e a sua misericórdia, velando pela sua própria palavra, dita em Gênesis capítulo 3, que a semente da mulher viria a este mundo, e essa semente esmagaria a cabeça da serpente, e através deste homem chamado Jesus, muitos seriam abençoados. É por causa da palavra dele dita lá, que ele permanece fiel a si mesmo. Ele é fiel ao Filho. O Filho é fiel a Ele. O Espírito Santo, os três são um só. Então o que nós devemos desfrutar desta fidelidade de Deus, se podemos chamar de fidelidade essa grandiosa graça? Tudo que acontecer na minha vida, seja bom seja ruim, eu tenho que fazer o quê? Senhor, eu não tinha nada, eu estava lá no calabouço morto e o Senhor me tirou de lá, abriu minha sepultura e me tirou de lá. Então eu aguardo o seu retorno. Eu não espero o Senhor somente nesta vida, amém, igreja? Por isso que você tem que tomar muito cuidado com as coisas que estão acontecendo à sua volta. Muitos cristãos estão mais apegados, ouça o que eu vou dizer, e preocupados, isso é para todos nós, com o financeiro do que com Deus. Sabe o que nós temos visto? Muitas pessoas, misericórdia, tenho visto muitos irmãos preocupados em sair do Rio de Janeiro para outros países, para outras cidades, para arrumar trabalho, para a vida financeira. E muitos nem se preocupam se vão congregar, se é uma igreja séria. Alguns saem do estado, vão para outro estado e ficam sem congregar. As pessoas estão acelerando, correndo atrás das suas próprias felicidades,
se esquecendo de guardar o seu coração e a sua mente com a palavra de Deus. Se Deus não lhe der nada, você vai permanecer honrando a Deus, servindo a Ele, amando e esperando Deus, não somente nesta vida. Será que você tem esperança de dias futuros melhores? Esse dia só é possível porque Ele ressuscitou, porque Ele levantou dentre os mortos e está de pé, como Rei e Senhor. Então eu não espero a Deus somente nesta vida, se eu tenho ou se eu não tenho. É bom ter, é bom comer, é bom calçar, é bom se vestir, é bom passear, é bom estar com a família, mas nós temos que estar instruídos, tanto a ter, como também a não ter. Como a não sermos perseguidos, como sendo perseguidos. Como não estando em tribulações, como estando em tribulações, sempre lembrando, tudo isso aqui vai passar. Eu não espero em Cristo somente nesta vida, eu não espero em Cristo somente agora. Podem me tirar tudo, mas não vão levar a minha fé. A minha fé não vão roubar. Talvez eu não conquiste o que eu almejava, mas a minha fé vai permanecer intacta. Eu vou continuar crendo que quando Cristo me chamar, eu dormirei no Senhor. E quando Ele voltar para buscar a igreja, eu vou despertar para estar com Ele para sempre, com o corpo glorificado. Essa é a tua esperança. É isso que a ressurreição de Cristo traz para mim e para você. Essa esperança de que vale a pena permanecer firmes. Então, quando Jesus, depois de ressuscitado, depois de ter ficado 40 dias na terra, Ele está subindo aos céus. Aí Atos dos Apóstolos, vamos abrir aqui, traz as informações dessa sua subida, depois de ressuscitado. Igreja, assim, tem muitos eventos, tá? Atrelados a essa ressurreição, mas o tempo aqui não nos permite falar de todos os detalhes com muita profundidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo de número 1. Diz assim. Versículo 3, perdão. Diz assim: e a estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis. Vamos ler o versículo 1. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamento por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante quantos dias, igreja? Quantos dias, igreja? E falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Depois de ressuscitado 40 dias, Jesus ainda ficou aqui com eles. Verso 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino de Israel? E respondeu-lhes: não vos compete conhecer o tempo ou época que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebeis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra.
Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos nos céus, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como vocês o viram subir. Então todo mundo, com provas incontestáveis aqui, citada por Atos, Lucas escrevendo, esses discípulos viram Jesus. E o anjo está falando, da mesma forma que ele subiu, é a mesma forma que ele vai voltar. Se ele foi subindo e a nuvem foi o tomando, se as nuvens foram cobrindo Jesus dos olhos dos discípulos, acreditem, da mesma maneira ele virá. E aí, quem vai vê-lo somos nós que estivermos vivos. Aí você vai vê-lo ressuscitado. Eu não sei se estarei vivo e se você estará vivo, mas estando vivo ou tendo morrido já, quando ele vier nós vamos vê-lo, porque os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com ele nas nuvens dos céus. Nós vamos ver Jesus de pé, ressurreto, com poder e grande glória. Por isso que o texto diz que nós somos as testemunhas de Jesus. Amém, igreja? Você é uma testemunha de que Jesus ressuscitou. Eu sou uma testemunha de que Jesus ressuscitou. Então não abandona a tua fé. Continua firme. Continue guardando a palavra de Deus. Continue olhando para as Escrituras. Passando por aquilo que você tiver que passar, não esperando Cristo somente nesta vida, aguardando poderosamente o retorno do seu Senhor. Ele está vivo e vai vir nos buscar. Amém? Vamos ficar de pé.